Olá a todos, aqui Marcelo, editor do site e do canal O Priorado, trazendo para vocês hoje um assunto bem interessante sobre uma sociedade secreta que causou um certo frisson aí em meados dos anos 80 e também no início desse milênio. Estou falando do Priorado de Sião. Vamos falar sobre essa sociedade secreta do Santo Graal até a descoberta da farsa de Pierre Plantard. A primeira vez que eu ouvi falar no Priorado de Sião foi no livro O Código da Vinci, de Dan Brown. O livro O Código da Vinci apresentou para o mundo o personagem Robert Langdon, onde ele resolvia alguns mistérios que envolviam sociedades secretas e teoria da conspiração. Tá? Não que esse fosse o primeiro livro onde esse personagem aparecia. O Código da Vinci era o quarto livro do Dan Brown, O Anjos e Demônios era o segundo. Os 4 livros do Dan Brown eram Fortaleza Digital, Anjos e Demônios, onde o Robert Langdon aparece, Ponto de Impacto, O Código da Vinci. Até esse momento eram esses os 4. Os 3 primeiros livros estavam assim, andando pouco, mas aí com a explosão do Código da Vinci, seu nome é espalhado pelo globo como a grande sensação literária do momento, porque ele trazia uma abordagem polêmica nesse livro. Jesus teria tido filhos e existiria uma sociedade secreta para encobrir essa linhagem sagrada. Tudo bem que isso não era novo, isso já tinha sido feito no livro O Santo Graal e a Linhagem Sagrada nos anos 80, mas nós vamos detalhar isso com mais profundidade mais à frente. Mas foi assim, eu conheci o Priorado de Sião no livro O Código da Vinci quando eu estava na faculdade. Em seguida, motivado pelo hype desse livro, mergulhei no clássico O Santo Graal e a Linhagem Sagrada, livro famoso dos anos 80. Com o hype do Código da Vinci, veio à tona toda aquela ideia novamente de sociedades secretas, teoria da conspiração, né? E aí o Santo Graal e a Linhagem Sagrada, que hoje é um livro difícil de encontrar no Brasil a bons preços, estava disponível de novo nas livrarias e eu comprei esse livro e mergulhei nesse universo, tá? Os 2 livros, O Código da Vinci e o Santo Graal e a Linhagem Sagrada, por formas bem diferentes traziam a mesma teoria. Uma suposta sociedade secreta que protegeria a linhagem de Jesus Cristo. Porém, os fatos e as lendas se misturaram e hoje em dia o Priorado de Sião se divide entre ser uma das sociedades secretas mais poderosas a um embuste de um tal Pierre Plantard. Nesse vídeo queremos passear por toda essa história, desde a lenda do Santo Graal e os descendentes de Jesus Cristo até o tal Pierre Plantard. Mas vamos lá, primeira pergunta a ser respondida: o que é o Priorado de Sião? O Priorado de Sião ganhou muita notoriedade em 1982, quando Michael Bajan, Richard Leigh e Henry Lincoln escreveram um livro chamado O Santo Graal e a Linhagem Sagrada. Esse livro que está aí colocado no cantinho para vocês, que eu já deixo o aviso que vai estar na descrição. Livro este que inclusive muitos acusam Dan Brown de plagiar para criar sua história em O Código da Vinci. O Santo Graal e a Linhagem Sagrada não é um romance, tá? Ele é supostamente um livro documental, ele é um fruto de documentos de pesquisa, tá? Já o Código da Vinci pegaria aquele livro e transformaria ele num romance bem interessante, diga-se de passagem, com um clima, um ritmo bem cinematográfico, tá? É um livro muito bom mesmo, eu gosto muito desse livro. Não era algo novo, diversos autores já tinham feito isso. Tem um autor espanhol chamado Juan José Benítez, que faz isso, ele é escritor do Operação Cavalo de Troia, tá? Aquela série longuíssima de livros grandes e tal, e ele fez isso com um livro chamado A Rebelião de Lúcifer, onde ele pega uma parte do livro de Urântia e romantiza ela para o seu livro A Rebelião de Lúcifer. Vou deixar também linkado para vocês esses livros. Então, esse é o Código da Vinci e o Santo Graal e a Linhagem Sagrada têm uma ligação muito forte aí entre eles. É nesse livro, O Santo Graal e a Linhagem Sagrada, que os autores apresentam a ousada teoria de que Jesus teria se casado com Maria Madalena. Segundo este livro, Jesus e Maria Madalena teriam concebido filhos que emigraram para o sul da França e desabrocharam na dinastia merovingia, que teria no Priorado de Sião até os dias de hoje um protetor. Por mais absurdo e blasfemo que seja, tudo é apresentado com uma coesão acadêmica tamanha que você chega a questionar os fatos. Estou falando desse livro, O Santo Graal e a Linhagem Sagrada. Mas a existência do Priorado de Sião sempre foi contestada. Inclusive, existia-se a ideia de que
Os templários eram, na verdade, o braço armado do Priorado de Sião. Tá? Os templários foram criados em torno desse segredo, tá? Para proteger militarmente e economicamente o Priorado de Sião. Logo após a dissolução dos templários, isso coube à maçonaria, mas a gente não precisava mais de uma proteção militar. Essa é uma das teorias. Tá? Estudiosos portugueses afirmam que se trata, na verdade, de uma organização francesa, cujo nome original não sei francês, então vou ler do jeitinho que está aí, Prieuré de Sion, que pode ser traduzido para o Brasil como Monastério de Sião. Então já começa tendo muito questionamento se a própria sociedade secreta existiu. Tá? Dessa forma, surgem mais perguntas e uma névoa espessa encobre a verdade histórica dessa ordem, que pode ser até mesmo uma farsa, como veremos a seguir. A partir daí, a segunda pergunta é: o Priorado de Sião realmente existe? E a minha resposta é: ao menos no papel ele existe. E tá aí, ó, o documento. Isso daí é uma foto, né, uma imagem digitalizada do documento francês da existência do Priorado de Sião. E aí aqui eu deixo para vocês esse livro aqui como dica. Eu li esse livro, eu não tenho ele mais, que eu já vendi ele. Por Dentro do Priorado de Sião, do Robert Howells. Tá? Um livro bem interessante se você quer entender toda essa trama sobre as revelações da sociedade mais secreta do mundo, né, que teriam os guardiões da linhagem de Jesus. Tá? Bom, o Priorado de Sião é uma entidade registrada na França como uma cavalaria de normas católicas e instituições de união independente. Segundo seus estatutos internos, a ordem possui 9.841 membros, divididos em 9 graus a partir do grão-mestre. Os demais são indivíduos entre os que pertencem à legião, encarregada do apostolado, e à falange, que cuida da tradição. Porém, quando se trata do Priorado de Sião, tudo é muito especulativo, e há quem acredite que toda essa história seria um engodo criado por estudantes franceses na década de 1950, usando brechas na história oficial. Bom, se a resposta é que o Priorado de Sião realmente existe, será que ele existe de acordo com o que é a lenda mesmo? Então, antes disso, vamos saber qual é a lenda. A lenda do Priorado de Sião. Segundo a lenda, o Priorado de Sião seria uma sociedade secreta criada antes do fim da Ordem dos Templários para manter um segredo que abalaria as estruturas do cristianismo medieval. Maria Madalena e Jesus tiveram filhos. É possível até que o famoso segredo que deu a fama e a prosperidade aos templários seria uma prova de que Jesus Cristo não foi crucificado, mas que teria se exilado no sul da França, onde, ao lado de Maria Madalena, teria dado início à dinastia merovingia. Além de manter o segredo, o Priorado de Sião era encarregado de zelar pela saúde e preservação dessa descendência de Jesus. Entre os integrantes dessa sociedade secreta estariam alguns dos principais nomes das artes e das ciências na Europa. Antes da gente falar sobre quais eram esses nomes que estariam aí como pertencentes ao Priorado de Sião, é importante mencionar que no período medieval e no Renascimento, até o Iluminismo também isso aconteceu, existiam muitas sociedades secretas na Europa e era muito comum que homens letrados, o que era algo muito raro, não era comum homens letrados naquela época, se filiassem a essas ordens. Tá? Não significa que eles foram do Priorado de Sião, mas, por exemplo, é comum você ver livros do Isaac Newton, por exemplo, estudando ocultismo. Inclusive, o Newton foi alguém que estudou muito o livro de Apocalipse. No final da vida dele, ele deixou de lado um pouco a ciência e foi tratar sobre temas como alquimia e até mesmo mergulhar nas profecias do Apocalipse. Tá bom? Mas, nas fileiras dos grão-mestres do Priorado de Sião, por exemplo, estariam Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Victor Hugo, Claude Debussy e Jean Cocteau. Acredite se quiser. No Estatuto do Priorado de Sião, aquele registrado na França, existiria uma lista com 26 grão-mestres, formando uma corrente subterrânea de conhecimento disponível apenas para alguns iniciados que envolviam segredos como os merovingios e a lenda de René Le Chateau. A gente já falou bastante sobre os merovingios aqui, mas não falou quem são eles. Quem são esses merovingios? Bom, os merovingios reinaram durante os séculos 5, 6 e 7 em parte da França e da Alemanha.
Seu fundador foi um mitológico rei Merovi, cuja lenda em torno de seu nascimento afirma que ele é fruto do cruzamento entre uma mulher e uma misteriosa criatura marinha, o que teria conferido a seu sangue propriedades humanas e sobrenaturais. Conhecidos como reis bruxos, os merovíngios eram adeptos da poligamia e do esoterismo. Após as invasões bárbaras, eles migraram para a Gália, onde desenvolveram uma civilização com ênfase no conhecimento científico, nas artes e no comércio marítimo. A origem dos merovíngios é teoricamente também ligada à região da Arcádia, na Grécia. Hoje, os dois pontos que a gente tem que entrar quando se fala do Priorato de Sião é a Igreja de Saint-Sulpice e a Temple Church. A Igreja de Saint-Sulpice foi a sede da Companhia do Santo Sacramento, uma sociedade secreta que muitos dizem que poderia ser o Priorado de Sião. Outro local importante na história do Priorado de Sião é a Temple Church, ou Igreja do Templo, localizada entre o centro financeiro de Londres e o rio Tamisa, e construída pelos Templários em 1185. Essa igreja foi centro de operações tanto dos Templários quanto do suposto Priorado de Sião na Grã-Bretanha. Uma coisa que a gente tem que deixar clara, não existe dúvidas sobre a existência dos Templários, tá? Os Templários existiram, eles foram uma das sociedades mais influentes da Europa em dado momento, então não existe dúvidas de que os Templários existiram. Agora, o Priorado de Sião já é uma coisa que a gente não pode afirmar que existiu naquela época. O que a gente sabe é que os Templários existiram e existem muitas lendas em torno dos Templários que ligam eles a outras sociedades secretas. Por exemplo, especula-se que os Templários tinham a Arca da Aliança, especula-se que os Templários tinham o Santo Graal e especula-se que o Priorado de Sião era o detentor do Santo Graal e que o Santo Graal, na verdade, não era o cálice, né? O cálice sagrado, mas sim uma linhagem sagrada, uma linhagem de sangue sagrada. E aí entra o Priorado de Sião. A igreja, a Temple Church, conta com estátuas fúnebres de 9 cavaleiros templários, 2 colunas negras e uma cripta sob a base da igreja descoberta após a Segunda Guerra Mundial, onde alguns dizem ser uma possível localização do tesouro templário. Tudo bem, a gente já sabe da lenda do Priorado de Sião, a gente já sabe que ele ganhou muita força por causa de 2 livros no final do século passado e no começo desse século, tá? A gente já sabe da lenda, a gente já sabe o que ele supostamente esconderia, né? Que seria a linhagem de Jesus Cristo, mas agora a gente precisa entrar num ponto importante sobre o Priorado de Sião, que é a figura de Pierre Plantard e a fraude do Priorado de Sião. E aí aqui, eu não quero dizer que o Priorado de Sião não exista e que essa lenda não possa ser verdade, não é isso. O que eu quero dizer é que esse Priorado de Sião registrado na França, ele é uma fraude, tá? E vamos tentar entender. Precisamos voltar um pouco e falar sobre o livro O Santo Graal e a Linhagem Sagrada novamente, porque é esse livro que traz o Priorado de Sião à tona, né, no pensamento popular, na cultura pop, dessas lendas, né, das teorias conspiratórias. Até esse livro chegar, o Priorado de Sião estava encoberto num véu. Existiam pontos, né, que sugeriam a existência de uma sociedade secreta por trás ali dos templários, da maçonaria, enfim. O Santo Graal e a Linhagem Sagrada é um livro central na história, ou na mentira, se preferir, do Priorado de Sião. Publicado em 1982, ele é fruto de uma pesquisa originalmente empreendida por Henry Lincoln para 2 documentários para a televisão britânica, ambos inspirados no livro O Tesouro Maldito. Ao lado de Lincoln na escrita do livro estavam o psicólogo Michael Bajan e o romancista Richard Legge, que criaram uma narrativa historiográfica muito bem desenhada e que chega a conclusões impactantes para o pensamento religioso ocidental. Em suas páginas, o Santo Graal e a Linhagem Sagrada propunha que Jesus era um revolucionário judeu que falsificou a própria crucificação e fugiu com Maria Madalena para o sul da França, sendo que sua descendência era protegida por uma ordem secreta. Tudo é apresentado com uma coesão acadêmica tamanha que você chega a considerar a possibilidade de um tal de Pierre Plantard ser realmente um descendente de Jesus Cristo e o grão-mestre do Priorado de Sião à época do lançamento do livro. Não só à época do lançamento do livro. Quando eu li esse livro,
Em dado momento eu cheguei a pensar, pô, mas isso aqui não pode ser mentira. Segundo os autores, o objetivo final da ordem era restaurar a monarquia merovingia em toda a Europa. Porém, a associação com Pierre Plantard foi o balde de água fria na teoria dos autores do livro. Mesmo que os 3 autores argumentassem sobre a profundidade de suas pesquisas sobre o descendente à ordem, seus críticos batiam na tecla de que a tal conspiração não passaria de um bem armado engodo de Plantard para legitimar sua ambição ao trono da França. Vamos entender melhor essa história toda. Quem de fato era Pierre Plantard e qual sua ligação com o Priorado de Sião? Como era de se esperar, o Santo Graal e a Linhagem Sagrada jogou luz sobre Pierre Plantard de Saint-Clair, à época o grão-mestre do Priorado de Sião e suposto descendente da dinastia merovingia. E se você for estudar sobre a Nova Ordem Mundial, você vai ver que a família Saint-Clair é uma das famílias listadas lá como famílias poderosas. Se não é uma das 11 principais, é uma das subsequentes, tá? Porém, essa organização teria sido criada pelo próprio Pierre Plantard há menos de meio século, no dia 20 de julho de 1956. Bom, quando eu escrevi esse artigo era menos de meio século. Quando ele registrou legalmente junto ao governo francês o Priorado de Sião e passou a publicar a revista oficial da ordem, chamada Circuit. O pedido de autorização para sua constituição data de 7 de maio de 1956 e foi oficializado na subprefeitura de polícia da cidade de Saint-Julien-en-Genevois, Alta Saboia, mediante uma carta assinada pelos 4 fundadores do Priorado de Sião, entre eles Pierre Plantard, André Bonhomme, Jean Daleval e Armand de Fago. O grupo estabeleceu como endereço da sede social do Priorado de Sião a casa do próprio Plantard, em Soulcassin, Annemasse, na Alta Saboia. A autodescrição do Priorado de Sião fundado pelos 4 seria a constituição de uma ordem católica, destinada a restituir numa forma moderna, conservando o seu caráter tradicionalista, o antigo cavaleiro, que foi, pela ação, a promotora de um ideal altamente moralizante e elemento de um melhoramento constante das regras da vida da personalidade humana. Seja lá o que isso queira dizer. O nome da sociedade teria nascido da admiração de Plantard pelo esoterista Paul Lecoq, o fundador da revista mística Atlantis. Em diversos artigos, Lecoq tentou incentivar a juventude cristã francesa a recuperar os ideais da cavalaria dos templários, sugerindo que criassem grupos aos quais ele dava o nome de priorados. Plantard então seguiu a sugestão e adicionou a palavra Sião simplesmente por sua casa ficar próxima da colina de Monte Sion. A postura original do Priorado de Sião de Plantard, entretanto, era política. Somente a partir de 1960, Plantard teria desviado a postura do priorado para algo místico e mítico, passando a difundir que a origem da organização datava do século XI, em Jerusalém, onde por acaso também existe um tal Monte Sião. Há de termos em mente que nessa época, a contracultura e a busca pela espiritualidade estava em alta. Todo mundo achava que ia descobrir um segredo que ia abalar as estruturas do mundo. Observando essa condição, Plantard buscou ideias antigas dentro de preceitos místicos e filosóficos, de origem nos movimentos de renovação espiritual cristãos do século XIX. A realidade é um pouco menos fantástica e, na prática, o Priorado de Sião nunca teve um número relevante de membros além de Plantard e alguns amigos, mas estes foram suficientes para que estabelecessem o subtítulo com as iniciais Circuit, que em francês significaria algo próximo de cavalaria, de instituição e regra católica e de união independente e tradicionalista. O termo formado com essas iniciais dava nome ao periódico publicado pelo próprio Priorado de Plantard, cujo primeiro número data de 27 de maio de 1956. Através dessa publicação, Plantard buscou propagar na França seus ideais de restauração de uma monarquia tradicionalista e católica através da propaganda política. Segundo ele, o priorado protegia há séculos uma linhagem dinástica proveniente da primeira monarquia francesa, os merovingios que a gente já falou antes. O próprio Plantard, em certo momento, passou a se autoproclamar Pierre Plantard de Saint-Clair, de modo a se outorgar uma linhagem aristocrática incólume. Mas, por que ele escolheu Sinclair? Simples. A família Sinclair seria parte do ramo da nobreza escocesa ligado à família Norman Sinclair Gisors, descendente de Jean de Gisors, suposto fundador do Priorado de Sião. Entendeu agora?
Ele colocou Sinclair no nome para que a lenda do priorado de Sião fizesse uma amarração com ele. Simples assim. Os Sinclair são oriundos da Escócia e na sua gênese se chamavam St. Clair. Inclusive, nesse período, suas propriedades ao sul de Edimburgo incluíam a cidade de Rosslyn, que tornou-se Rosslyn quando aplicado ao castelo e à capela que foi construída pelos St. Clair por volta de 1450. Infere-se que a capela Rosslyn seja o berço da maçonaria. Ela tem uma carga extraordinária de simbolismo e misticismo, dos templários aos maçons, ornada por símbolos cristãos, judaicos e islâmicos. A Capela Rosslyn é um local importante na lenda do Priorado de Sião, onde foi erguido o quartel-general escocês dos Templários, além de ser importante para o movimento Rosa Cruz e também para a maçonaria na Escócia, e seria onde José de Arimateia enterrou o Santo Graal em seu solo ao chegar à Grã-Bretanha. Então aqui estamos falando de lendas, hein? Ali dentro da Capela Rosslyn, temos as tradicionais colunas maçônicas do mestre e do aprendiz. Inclusive, existia a lenda de que o cálice sagrado estava dentro da coluna do aprendiz, mas essa lenda já foi refutada pela tecnologia moderna. Inclusive, todas essas coisas que eu estou falando aqui, elas foram usadas pelo Dan Brown para escrever o Código da Vinci, tá? Amarrada de um jeito muito envolvente naquele livro, e também está no Santo Graal e a Linhagem Sagrada de uma forma um pouco mais acadêmica. As variações do nome da família Sinclair através da história, que incluem também o nome Sinclair, aparecem em diversos locais e épocas com destaque, inclusive nos Estados Unidos e no Canadá. No livro Introdução à Nova Ordem Mundial, Alexandre Costa lista os Sinclair como parte integrante de um grupo de famílias que buscam a dominação mundial para instaurar uma nova ordem. Vou deixar o link desse livro na descrição para vocês. Para ele, no controle das cordas da nova ordem mundial, segundo alguns historiadores, estão as famílias como Rockefeller, Rothschild, Astor, Kennedy, Bush, Onassis, Trump, Windsor, Sinclair, entre outras. Mas voltemos a Pierre Plantard. Ao clamar o nome Sinclair para si, Pierre Plantard traz para seu priorado de Sião toda essa carga de segredos, lendas e mistérios. Ao forjar uma tradição para o priorado, Plantard teria criado uma falsa tabela de grãos-mestres listados desde o século XII, que inseriu nos dossiês secretos do pseudo-Lobneau, depositados na Biblioteca Nacional em Paris a 27 de abril de 1967. Então perceba que ele vai montando as coisas aos poucos, né? Porém, historiadores acreditam que não havia legitimidade na alegação de Plantard de ser um representante da dinastia merovingia. Ele passou sua última década de vida em total reclusão e longe das atividades desenvolvidas pelo Priorado de Sião que ele próprio criou. Plantard morreu em 2000 sem alcançar seu objetivo e sem ver o Priorado de Sião se tornar um hype, né? Porque, se eu não me engano, o Código da Vinci ele explode mesmo no mundo em 2003, final de 2002, começo de 2003, tá? Então, ele morreu sem alcançar seu objetivo e seu Priorado de Sião deixou de existir. Após sua morte, surgiram vários movimentos que se intitulam Priorado de Sião e dizem que o filho de Pierre, Thomas Plantard, seguiu como grão-mestre da ordem. Então, pode ser que ela acabou e pode ser que o filho dele seguiu como grão-mestre da ordem, tentando continuar aí o sonho quixotesco do pai. Enfim, quais são as nossas conclusões? A verdade é que não é possível saber se o Priorado de Sião realmente existe. Qual priorado? Aquele Priorado de Sião que seria o protetor da linhagem sagrada. Seria realmente uma fraude muito bem criada por Pierre Plantard, assim como os personagens de Umberto Eco e o Pêndulo de Foucault fizeram? Pô, se vocês não leram esse livro, eu acho que vocês deveriam ler. Eu acho que o Umberto Eco se inspirou um pouco nessa história do Pierre Plantard para criar alguns personagens ali naquele livro, tá? O Priorado de Sião de Pierre Plantard é apenas uma forma estrategicamente calculada para desviar a atenção do real Priorado de Sião. O que você pensa? Deixa sua opinião nos comentários. E agora eu tenho um convite para você. Saia da Matrix. Venha conhecer toda a história que não te contaram e saia da Matrix rumo à sua ascensão. Imagine um despertar onde você compreende as forças que moldam suas percepções e decide conscientemente sair da ilusão. Em A História que Não Te Contaram, Saindo da Matrix rumo à sua ascensão,
revelamos os mecanismos invisíveis que manipulam a mente humana, das religiões ao sistema político, da mídia às falsas memórias implantadas. Este é um convite para enxergar o que poucos veem, a verdadeira trama que rege nossas vidas e a essência de nossa missão nesse mundo. Se você sente que há algo além das aparências, que a realidade é mais profunda do que o que está diante dos seus olhos, chegou o momento de escolher. A decisão de se libertar da ilusão e conhecer a verdade é exclusivamente sua. E aí eu te pergunto, está pronto para enxergar a realidade e viver de acordo com o propósito verdadeiro? O despertar está a seu alcance. Siga o link na descrição para você saber mais. Tudo bem? Então esse era o convite que eu tenho para você que você saia da Matrix, expanda sua mente, abra seus olhos e entenda o que está acontecendo. E então, gostou do nosso vídeo sobre o Priorado de Sião? Se você gostou, então eu peço que você apoie o nosso projeto, como curtindo o nosso vídeo, compartilhando e inscrevendo-se no nosso canal. Se quiser apoiar ainda mais, faça um Pix para nós, a chave Pix está aí. E se você comprar algum dos livros indicados, use o nosso link de afiliado na descrição. Isso ajuda a continuar o trabalho por aqui. Tudo bem? Então era isso, até a próxima, abraços.